Estamos aqui no Verdades Não Ditas e hoje nós escolhemos um tema que também é muito recorrente, que é infertilidade. O que é infertilidade? Infertilidade é aquele casal que tem relações frequentes sem uso de nenhum método contraceptivo e depois de um ano não obtém gravidez. Quem vai contar pra gente um caso de infertilidade vai ser Maria Clara, que vai contar pra gente a história dela. E aí, Maria, conta como é que foi, como é que começou a sua trajetória. Bom, gente, para começar, né, assim, a minha história com o desejo de ser mãe, para contextualizar, eu me casei em 2009. Nessa época eu estava fazendo medicina ainda. Eu fazia medicina na UFMG. Eu sempre quis ser mãe, mas eu sabia que esse sonho ia ser adiado durante algum tempo para eu terminar a minha formação. Isabela, na época, fazia a faculdade dela na Federal Fluminense. Nós já éramos amigos, histórico, né, assim, muita história para outro tópico que outra conversa. E a gente ia se formar em 2010. 2010, então, eu me formei. Isabela entrou direto na residência de ginecologia e eu optei por trabalhar por um ano. E um ano a mais, um ano a menos ali, antes dos 30 anos, não achando que isso ia ter um impacto. Ela começou a residência no Mater Dei, que foi o hospital que a gente tinha escolhido para fazer essa nossa formação, né? Assim, já era uma escolha, trabalhar com saúde de mulher, trabalhar juntas, enfim. Em 2012, eu comecei a residência de ginecologia. A residência são 3 anos. Então, quando eu cheguei no meio aí do segundo ano de residência, 2013, eu achei que era hora da gente começar, né? Assim, fazer os exames, tomar os remédios, saber se estava tudo ok e começar a tentar engravidar. Então, ainda em 2013, eu suspendi método contraceptivo e comecei as tentativas. Passei o ano seguinte, 2014, tentando e todo mês vinha menstruação, não tinha engravidado e a gente pensa, bom, ok, eu tenho um ano para engravidar. A gente estava finalizando esse um ano, eu tomei a decisão de seguir com a minha formação, de fazer medicina fetal. E nesse meu ano de tentativa, Isabela já estava fazendo a especialização dela em infertilidade, coincidentemente. Então era um tópico que a gente ia conversando e a gente já tendo aquele incômodo desse ano passando. E entramos em 2015, com mais de um ano de tentativa e falando, bom, então vamos tentar mais um pouquinho, né? Isso assim, a gente discutiu, eu estava, né, assim, com 30 anos de idade, eu vou esperar mais um pouco e se eu não conseguir, a gente começa a investigação de fertilidade. Quando a gente, passamos mais 6 meses, achamos que, enfim, realmente tinha alguma coisa que não estava indo bem e que a gente devia começar os exames. Eu fiz os meus exames, meu marido fez os exames dele e estava tudo normal. Então, assim, a gente não tinha nenhuma causa óbvia, exceto por eu ter ciclos mais longos. Então, assim, eu demorava um pouco mais a ovular e aí a gente tomou a decisão de fazer uma técnica de baixa complexidade. Vamos fazer um coito programado. E aí fizemos 6 meses de coito programado, sem sucesso. Não conseguimos engravidar. Foi um ano muito conturbado, que tinha 2 outras coisas que a gente estava em curso, né? Assim, foi um ano que Isabela estava grávida da Laura, da primeira filha dela. Então, foi o ano que Isabela teve a primeira filha dela, esse ano em que eu já comecei os tratamentos. Eu estava voltando de Portugal, eu tinha ficado lá por conta do mestrado, né, da infertilidade. E aí, em janeiro, eu voltei e engravidei da Laura. Então, eu ganhei a Laura em outubro. E nisso, nós resolvemos sair de Belo Horizonte e procurar um outro estilo de vida, né? Meu marido passou na universidade, ele é médico também, é ortopedista, passou para a Universidade Federal de Viçosa e nós resolvemos, então, eu e Maria Clara, abrimos nossa clínica em Viçosa. Bom, viemos para Viçosa, abrimos a clínica em 8 de março, Dia Internacional da Mulher de 2016. Nesse mesmo mês, Isabela, então, com o bebezinho ali de, né, assim, meses, no mês de março a gente começou a minha primeira FIV, então a gente começou o ciclo de FIV, e Isabela engravidou da segunda filha, da Luísa. Então a gente estava no meio de um turbilhão, e essa primeira FIV a gente não teve sucesso, né? Assim, fiz a FIV, não consegui gravidez, mas foi uma coisa que a gente pensou, bom,
ok, né, assim, uma FIV, vamos lá, vai dar certo, vamos partir, vamos seguir em frente. Fizemos a segunda FIV ainda em 2016 e foi até então um sucesso. Eu consegui gravidez, né, então assim, eu tava grávida, tava tudo correndo bem e consegui congelar embrião, que é um sucesso, né, mas assim... É raro ter congelamento. A gente ter congelamento, então foi um bom ciclo. E aí, passaram os 3 meses de gravidez. Quando a gente foi fazer a translucência nucal, nós descobrimos que o bebê tinha uma malformação cerebral. Ele grave, incompatível com a vida. E decidimos não levar a gravidez para frente, dada a incompatibilidade, e fizemos a interrupção legal da gravidez ali naquele momento. Eu precisei de um tempo para respirar. Voltando nesse assunto, sempre me dá a necessidade de respirar mais um pouquinho. Precisei de uns meses para me recuperar. Isabela estava tendo a segunda filha dela. A gente falou assim, bom, tudo bem. Vamos passar esse ano e ano que vem a gente volta a tentar. Então, entre 2017 e 2018, para resumir, até meados de 2018, eu fiz 4 novos ciclos de FIV. E quando eu cheguei em meados de 2018, eu tinha transferido para o meu útero 17 embriões. Feitos com os meus ovos e os espermatozoides do meu marido, enfim, nosso material genético. Então eram 6 filhos, um bebê mal formado e 17 embriões. E eu tinha chegado num limite por não entender o que estava errado. A gente fazia todos os exames e estava tudo bem, mas a gente não conseguia gravidez. E aí, discutindo, né, assim, foram grandes equipes, né, assim, de infertilidade, a gente levou o caso e estava tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente pôs a possibilidade de ser uma alteração genética. Então, então vamos trocar o material genético. Sentei, conversei com meu marido, né, assim, não é uma decisão fácil de ser tomada. E a gente resolveu que se a gente ia trocar, a gente não ia trocar só o óvulo, nem só o espermatozoide, a gente ia trocar tudo. E a gente tomou a decisão de tentar essa gravidez com embriões doados, com embriões de outros casais. E a gente fez a transferência de 6 embriões de outros casais que tinham tido ciclos com congelamento, ciclos satisfatórios, que eles tinham engravidado, né, assim, tinham prole definida, então também não tinha porque a gente pensar que aqueles embriões eles tinham um problema. E nesse curso de tentativas, eu tive algumas gravidezes iniciais, eu tive alguns abortos espontâneos, e toda vez que a gente fazia os exames, a resposta era a mesma, não, estava tudo bem, não tinha nenhum problema que justificasse. E eu tinha atingido um limite. Assim, eu não conseguia mais. Eram muitos anos, né, gente? Isso era 2018, eu estava desde 2013 tentando. Eu tinha ganhado muitos quilos, eu estava no limite emocional, no limite de desgaste do casal. E a gente descobriu que existia uma possibilidade, que a gente podia contratar um serviço de barriga de aluguel fora do país. E existem agências que fazem isso. Então a gente entrou em contato, a gente viu os valores, a gente escolheu uma agência, a gente escolheu tudo e falamos, bom, agora nós vamos comunicar as pessoas que importam, né? Assim, Isabela estava participando comigo dessas discussões desde sempre, mas as famílias, né? A gente falou assim, bom, vamos comunicar as famílias. Quando foi o Natal, a gente falou assim, vamos falar com a família que a gente vai parar de tentar, né? Aqui que a gente vai contratar esse serviço e que depois a gente vai buscar esse bebê quando ele nascer. Quando eu falei isso para minha família, eu tenho 2 primas muito próximas, minha família é muito próxima, os primos e tios são uma família muito unida. Eu tenho 2 primas que elas me perguntaram, mas do que você precisa? Então, Irene e Fernanda queriam saber se eu precisava de óvulos, se eu precisava de dinheiro, se eu precisava de útero, o que estava faltando para conseguir. Eu expliquei para elas que, na verdade, a gente não sabia o que estava faltando, mas como a gente já tinha tentado tudo, que eu ia trocar útero, né? Assim, que a gente ia contratar uma pessoa. E as 2 se ofereceram imediatamente. Falaram, não, mas nós temos aqui as 2, nós já tivemos filhos, nós temos úteros que funcionam, que tiveram gravidezes bem-sucedidas.
Por que não? A gente pode fazer isso por você. Mas não é uma coisa fácil, né? Assim, não é uma decisão fácil. Eu sou obstetra e eu sei tudo que implica uma gravidez. E a Isabela, conversamos na época, a gente falou assim, vamos ver os riscos, quais são os riscos, quais são os benefícios. E como obstetra, a gente sabe dos riscos de hipertensão, de diabetes, de sangramento, as modificações estéticas que o corpo de uma mulher passa. E como é que você pede isso para alguém? Né? Assim, como é que você permite que alguém passe isso por você e depois você vai falar, ok, muito obrigada. Então, sentei e a gente passou um tempo para tomar essa decisão consciente, mas a gente achou que tinha uma vantagem muito grande. Porque a gente sempre tem o sonho, né, gente, que a gravidez ela vai ser ali o sonho, né, assim, o fruto de um amor, daquele casal, aquela coisa na forma perfeita, né, assim, romântica. E a gente passou que, então, que essa gravidez fosse fruto de um amor, assim, mas um amor um pouquinho mais estendido, né, assim, um amor que envolver o suporte da medicina, que é o que eu trabalho, que é o que eu tenho uma amiga, irmã, que podia me oferecer esse suporte e ajudar no curso desse tratamento, que eu podia acompanhar a gravidez, que eu teria minha família perto de mim, que eu poderia ver os ultrassons, fazer os ultrassons dos meus filhos, né, se fosse o caso, que eu faço ultrassom, e decidimos fazer isso dentro da minha família. E aí, respira, né? Respira, não pira, vamos lá, 7ª filha. E aí fomos para a 7ª filha e conseguimos uma gestação, assim, né? Contra todas as estatísticas. Para surpresa de todos, né? Para surpresa de todos. E eu ali com 38 anos, 37 para 38 anos, a gente conseguiu, nessa primeira tentativa. E não foi uma gravidez tranquila, assim, longe disso. Teve um diabetes gestacional, com necessidade de uma criação muito próxima. Uma hiperemese gravide. Uma hiperemese gravide, que ela teve vômito até o fim da gravidez, né, gente? E aí eu pensando que eu estava submetendo ela àquilo. Presença de golfol. Teve uma alteração no morfológico, uma alteração cardíaca no morfológico, que por fim não foi nada, mas que gerou uma apreensão. O crescimento restrito da Cecília, né? Restrito e depois, no final de tudo, uma pandemia. Uma pandemia, exatamente. Elas nasceram em 23 de março. Para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Crianças prematuras que a gente teve que interromper porque uma não crescia bem e eu precisava tirar uma outra criança que estava bem e expor ela aos riscos da prematuridade por causa da irmã. Então, assim, decisões muito difíceis durante essa gravidez. Na primeira semana de pandemia. Na primeira semana de pandemia. E chegaram, Cecília e Elisa, junto com o Covid. E aí, fica assim, voltando tudo, assim, a pergunta que fica assim, valeu a pena? Né, assim, valeu a pena passar por isso tudo? Não. E aí, como é que a sociedade recebeu isso, Maria? Porque a gente sabe que, assim, as pessoas não compreendem bem, né? Tudo que sai do padrão, né? Elas não têm tolerância e flexibilidade para lidar com aquilo que não acontece da forma como elas esperam, né? Como é que você foi recebida pela sociedade? De forma surreal, assim, pessoas que não tinham nada a ver com essa tomada de decisão e pessoas que, em teoria, não saberiam, né? Assim, não deveriam saber, ou, enfim, pessoas na rua, pessoas dentro do consultório que nunca tinham, né, que eu não tinha dado nenhum tipo de abertura e elas vinham assim como quem não tem nada e faziam perguntas do tipo assim, e fazem até hoje, né? Mas como é que você se sente com as suas filhas, na verdade, serem filhas de outra mãe? Como é que você acha que as meninas vão crescer sabendo que elas têm duas mães? Ou sabendo que você não é a mãe. Ou sabendo que eu não sou a mãe delas, assim. E que, na verdade, eu sou muito mãe. Eu gestei, assim, eu não gestei, mas eu planejei essas crianças, essas minhas filhas foram desejadas, elas foram sonhadas, elas foram planejadas desde 2009. Eu tento tê-las, né, assim, formalmente desde 2013, elas chegaram em 2020.
Eu ganhei mais de 10 quilos, eu tomei vários hormônios, eu passei por uma sobrecarga emocional brutal. Isso é muito mais do que a maior parte das pessoas está disposta, né, assim, para conseguir ter filhos, para conseguir uma gravidez. Sou eu que acordo à noite, sou eu que vou nas reuniões da escola, sou eu que me preocupo. Eu não tenho dúvida de que eu sou mãe. Só me assusta que as pessoas tenham esse conceito de mãe, né? De mãe que está associada com parir mesmo, né? com parir. Então, assim, não, eu não pari, eu não gestei, eu não amamentei. Mas eu não tenho dúvida de que eu sou mãe e eu não tenho dúvida de que valeu. Então, assim, valeu cada lágrima, valeu cada hormônio, valeu cada quilo, cada centavo, valeu tudo. E hoje eu tenho 2 gratidões muito grandes com relação à minha história, que não foi fácil. Mas entender que o ciclo de amor que envolve, né, assim, que o núcleo, que a família genética, sim, que eu tenho as minhas primas, mas a minha família escolhida, as pessoas que estão em volta de mim, que elas são capazes de viver isso comigo e de ofertar e de entender perfeitamente que as minhas filhas são minhas filhas e só minhas, e a medicina. Porque eu trabalho como médica, claro, a medicina é o que me traz o sustento, né? Assim, é o que põe, que oferece pra gente nossa condição de vida, mas eu sou a prova, gente, sem a medicina, sem toda uma equipe médica, toda uma equipe que me acolheu, que pensou, que discutiu cada detalhe do meu caso, que hoje eu não teria as minhas filhas.